pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Espero que todos estejam bem, porque hoje a nossa aula é essa novidade aqui, ó. Esse americano aqui, né? Ou suplá, como você queira chamar, bem delicado. Veja só, bem romântico, né? Uma peça bem sofisticada aí para você, tá fazendo para você ou para suas clientes, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Por isso, pessoal, não se esquece, deixa logo o seu like, se inscreve no canal, manda aí os familiares e também assistindo, tá bom? Para ajudar o canal a continuar, tá certo? A gente precisa desse apoio de vocês, porque é um prazer trazer novidades para vocês, tá bom? Então, a novidade de hoje é essa, né? E para confeccionar, você vai precisar do fio 6 na cor cru e rosa chá. E a agulha 3,5, tá bom? Então, bora lá para o passo a passo. Então, para começar, eu vou iniciar com o anel mágico. E aqui dentro eu vou puxar o fio e subir 3 correntes. Laço a agulha e aqui dentro do anel mágico eu vou fazer pontos altos. Vou acrescentar mais 13, porque essas 3 correntes elas formam o nosso primeiro ponto alto. E eu vou precisar de 14 pontos altos aqui, contando com elas. Então, eu vou completar aqui os meus e já volto. Completei os meus 14 pontos, contando com as correntinhas iniciais. E aí, eu vou pegar aqui o fio do início e vou fechar aqui o anel, assim. Deixa eu soltar aqui, para me dar mais uma puxadinha aqui. Deixo bem fechado. E agora, pego a agulha, que eu troquei a agulha. Porque tem agulha que, não sei se vocês são assim, tem agulha que a gente acha melhor de trabalhar com certos fios, né? Essa aqui, ela é boa, eu gosto porque o fio desliza nela de uma forma que facilita o trabalho da gente. Então, fiz aqui 14 pontos altos e prendo com baixíssimo nessa terceira corrente aqui do primeiro ponto. Agora, eu vou caminhar para o próximo ponto, vou aumentar a laçada, vou vir só na alcinha de trás do próximo ponto e vou puxar o fio lá para trás. Agora, eu volto novamente no mesmo ponto aqui, ó. No próximo ponto, eu vou pegar as duas alcinhas aqui da frente e de trás. Vou pegar as duas alças do ponto e vou fazer um ponto baixo alongado e mais uma corrente para dar a altura de um ponto alto. Laço a agulha e nesse mesmo ponto eu vou fazer o meu segundo ponto alto. E nessa carreira agora, nós iremos fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. Para cada ponto eu vou fazer 2. Na primeira carreira tínhamos 14 pontos altos, agora vamos ficar com o dobro, tá certo? Com 28. Vou fazer os meus e retorno aqui pra gente continuar. Cheguei aqui no meu último ponto, que é aquele ponto que nós prendemos com baixíssimo. Eu vou entrar nele e fazer o meu aumento, que são os 2 pontos altos. Agora sim, vou prender com baixíssimo nessa correntinha aqui do primeiro ponto
prendo com baixíssimo e sigo aquele processo de alongar o fio, vir no próximo ponto aqui, ó, na alcinha de trás, levar o fio lá para trás. Agora eu volto aqui com ele e vou pegar as duas alças do mesmo ponto que eu trabalhei. Vou pegar aqui as duas alcinhas, vou fazer um ponto baixo alongado e uma corrente para ser o primeiro ponto. E a partir de agora, toda vez nós vamos iniciar a carreira com um aumento, que são esses dois pontos no mesmo lugar, certo? Todas as carreiras serão assim. Fiz o meu aumento, agora eu faço no próximo ponto um ponto sozinho. E no próximo ponto eu vou fazer um aumento. E no próximo um sozinho. E no próximo um aumento. Então nós vamos intercalando assim. Em um ponto eu faço um ponto sozinho e no próximo eu vou fazer um aumento, certo? Então essa carreira vai ser toda trabalhada dessa forma. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Vou fazer toda ela e retorno aqui pra gente continuar. E chegando novamente aqui no final, vou fazer sobre o meu último ponto, que é o ponto que fizemos, o ponto baixíssimo. Nós vamos entrar nele e fazer um ponto alto sozinho. Finalizo sempre assim com o ponto, né, separado. E aí eu vou entrar na corrente do primeiro ponto e fazer baixíssimo. O mesmo processo de aumentar a laçada, vir no próximo ponto, levar lá para trás essa laçada aqui. Volto com ela na agulha, no mesmo ponto, e pego as duas alcinhas do ponto, faço o meu ponto baixo alongado e uma corrente, e no mesmo lugar faço mais um ponto alto. Nosso primeiro aumento da carreira. Na carreira anterior, nós fizemos um aumento e um ponto sozinho. E nessa agora nós vamos fazer o aumento e dois pontos sozinhos. Então, no próximo ponto eu faço um ponto sozinho. E no próximo ponto, um ponto sozinho. Agora eu faço o aumento. No próximo ponto, vou fazendo aqui o meu aumento. Próximo ponto, um ponto sozinho. E no próximo, um ponto sozinho. Próximo, faço um aumento. E assim eu vou trabalhar toda a volta, fazendo um aumento e dois pontos sozinhos, um para cada ponto de base. Vou seguir fazendo aqui os meus e já retorno. Então, voltando aqui na minha quarta carreira, eu encerro sempre a carreira com a mesma quantidade de pontos sozinhos, né? No caso aqui são dois pontos sozinhos, então eu fiz um e no meu último ponto vou fazer o segundo ponto sozinho. Prendo com baixíssimo na correntinha e vou lá para trás puxar a laçada para lá, voltar nas duas alcinhas do mesmo ponto, fazer o meu ponto baixo alongado e uma corrente. E o meu aumento, né? Acrescentando mais um ponto alto. Estamos na quarta carreira e a partir de agora será uma repetição. Nós vamos acrescentar mais 3 carreiras, ficando aqui com 7. E será a mesma sequência. Iniciamos com os dois pontos no mesmo lugar, com o aumento.
E a diferença é que nós vamos agora em cada carreira acrescentar um ponto sozinho. Então, nós trabalhamos nessa última 2 pontos sozinhos. Agora nós vamos ficar com 3 pontos sozinhos depois do aumento, tá certo? Então, eu trabalhei um ponto para cada ponto de base, 3 pontos sozinhos. Depois dele, eu faço o meu aumento, os 2 pontos no mesmo lugar. Depois do aumento, 3 pontos sozinhos. Então, nessa carreira eu vou ficar com um aumento, 3 pontos sozinhos, um aumento, 3 pontos sozinhos. Esta será a quinta carreira. Na sexta, eu vou ficar com um aumento e 4 pontos sozinhos. E na sexta carreira, na sétima carreira, eu vou ficar com um aumento e 5 pontos sozinhos, certo? Então, é só repetir e em cada carreira acrescentar mais um ponto sozinho, né, para cada sequência que você vai fazer. Então, vou completar os meus aqui até a sétima carreira. E eu retorno com a minha sétima carreira pronta para a gente fazer o próximo ponto, que é diferente. Cheguei aqui, completei a minha sétima carreira de pontos altos. Aqui no finalzinho dessa carreira, fiz 5 pontos sozinhos e agora eu vou prender aqui com um baixíssimo nessa corrente aqui. Vou dar um ponto aqui e já vou cortar o fio. Aqui para encerrar a carreira, você também pode fazer diferente. Você pode cortar o fio aqui. Deixa eu cortar aqui logo. E aí, eu puxo toda a laçada para cá e vou vir aqui no segundo ponto, que é o primeiro. No segundo, eu vou puxar o fio lá para trás. Vou entrar aqui, ó, no último ponto que eu fiz, de baixo para cima aqui, e vou puxar o fio lá para trás. Aí fica a carreira assim, com um acabamento melhor, né? Aqui atrás, eu vou só dar um pontinho aqui para segurar o fio até eu fazer o arremate. Se você já quiser fazer o seu, você faz. O meu eu vou deixar aqui na espera. Então, terminei aqui. Vou mudar a cor. Eu vou trabalhar agora com a cor rosa seco. E com essa cor, eu vou fazer uma carreira apenas de ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, a minha laçada. E aí, eu vou vir em qualquer um desses pontos aqui e vou pegar somente na laçadinha de trás dele aqui, certo? O primeiro ponto, eu vou pegar as 2 laçadas aqui de trás para segurar melhor. Mas nos demais eu vou trabalhar somente na laçadinha de trás. Então, fiz um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vou entrando só na laçada de trás e vou fazer aqui os meus pontos assim por toda a volta. Vou terminar os meus e retorno aqui para mostrar. Fiz toda a volta com ponto baixo e agora eu vou novamente cortar o fio para deixar aquele acabamento bonito no final.
E não é nem só bonito, viu, pessoal? Ele facilita muito, né, você iniciar e finalizar os seus pontos na próxima carreira. Aí vou puxar todinho aqui, ó. Vou vir no segundo ponto, tá aqui o primeiro, vou vir no segundo. Vou entrar aqui, ó, de trás para frente nas duas alças e puxar esse fio lá para trás. Agora eu volto aqui no último ponto trabalhado, de baixo para cima e puxo o fio lá para baixo. E finaliza assim. Aí novamente eu vou fazer como da outra vez, vou dar aqui um pontinho só para segurar o fio até eu fazer o arremate. Quando você faz isso aqui, você não pode puxar muito para o ponto não ficar muito apertado aqui, certo? Então terminei aqui, vai ficando uma peça bem delicada, né? Agora nós vamos novamente entrar com o fio na cor inicial. Vou fazer aqui minha laçada e vou continuar trabalhando pontos altos por mais 4 carreiras. E dessa vez eu vou começar aqui, ó, a fazer um aumento em cima desse ponto baixo que fica em um dos últimos aumentos aqui, tá vendo o aumento? Esse aqui é o último ponto do aumento. Então, eu vou entrar nesse ponto baixo que fica em cima aqui desse último ponto do aumento. Aí, eu vou laçar a agulha assim, olha. Tá vendo? Tô com a laçada na agulha, dou uma volta aqui nela e venho em cima desse ponto baixo, somente na alcinha de trás. E eu vou pegar as duas alcinhas aqui de trás, que é pra ficar com o ponto mais resistente. Aí, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto e vou entrar nele novamente e vou fazer o meu segundo ponto alto. Nessa carreira, nós vamos seguir a mesma sequência. A última sequência foi um aumento e 5 pontos sozinhos. Agora, eu vou fazer um aumento e 6 pontos sozinhos. Vou seguir a sequência, fazendo assim as 4 carreiras dessa forma, aumentando somente a quantidade de pontos sozinhos. Nesta agora eu vou ficar com 6, na próxima eu vou ficar com um aumento e 7 pontos sozinhos, na próxima um aumento e 8 pontos sozinhos, e na última, na quarta carreira, um aumento e 9 pontos sozinhos, tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos sozinhos. Aí agora vou fazer o meu aumento e toda vez que eu fizer aumento eu vou tentar pegar as duas laçadinhas de trás aqui para o ponto ficar mais resistente, tá certo? Só quando for aumento. Deixa eu entrar aqui, pegar os dois. Aí eu vou fazer o meu aumento aqui e vou repetir a sequência de 2 pontos sozinhos. 6 pontos sozinhos, certo? E essa vai ser a sequência nessa volta. Quando eu terminar a carreira aqui, eu vou prender com um baixíssimo neste ponto e vou caminhar para aqui, para o segundo ponto, da mesma forma que a gente começou essas carreiras aqui, com um pontinho. Vou fazer essa carreira e volto aqui para a gente fazer juntos. E aqui fiz a minha primeira carreira depois do ponto baixo. Finalizei aqui com os 6 pontos sozinhos aqui. E vou agora prender com baixíssimo nesse primeiro ponto aqui. Vou entrar nele
fazer um baixíssimo. E agora, vou aumentar a laçada, vir no próximo ponto aqui, ó, na laçada de trás, puxar o fio lá para trás. Deixa eu refazer aqui. Eu acho que escapou algum fio aqui. Puxo aqui para trás, volto pela frente, aumento aqui, faço o meu ponto baixo alongado e uma corrente. Volto nele mesmo e faço mais um ponto alto. A partir daqui é só sequência. Trabalhei o aumento e 6 pontos sozinhos, agora eu vou aumentar para cada carreira um ponto sozinho. Nesse caso aqui, nesta carreira, eu vou ficar com 7 pontos sozinhos. Na próxima, eu vou ficar com 8 pontos sozinhos. E na última carreira dessa cor, eu vou ficar com 9 pontos sozinhos. Deixa eu chegar aqui somente no próximo aumento. Então, eu trabalhei um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos sozinhos. No próximo, eu trabalho um aumento e 8 pontos sozinhos. E na última carreira, um aumento e 9 pontos sozinhos, tá certo? Então, vou seguir a sequência, encerrando com baixíssimo aqui e vindo na alcinha de trás do próximo ponto, puxando o fio lá para trás e voltando nele mesmo para fazer o primeiro aumento. Vou seguir a sequência e vou terminar aqui minhas 4 carreiras com o fio cru. E aí eu retorno para a gente fazer a mudança de fios. Finalizei aqui a 4ª carreira. Fiz aqui o meu último ponto e eu vou encerrar ela aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui, certo? Como eu vou mudar de cor, eu vou fazer como fiz das outras vezes. Deixa eu voltar aqui e desmanchar. Eu vou cortar o fio e vou prender ele de outra forma. Então, vou puxar o fio todo aqui pra frente, vou entrar no segundo ponto, de trás pra frente e puxar esse fio lá pra trás. Agora, vou entrar aqui no último ponto, de baixo pra cima e puxar o ponto lá pra baixo. Vou ajustar aqui, pra dar esse acabamento aqui. Novamente, vou prender aqui com um pontinho até fazer o arremate. Então, encerramos essa carreira aqui. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo com a cor rosa chá. Acho que no início eu falei rosa seco o nome, né, pessoal? Não sei de onde eu tirei o rosa seco, mas é rosa chá. E aí, eu vou fazer a minha laçada com fio rosa e vou iniciar em qualquer um desses pontos. Vou entrar aqui novamente, pegando a laçadinha aqui de trás. No primeiro ponto, eu vou pegar as 2 laçadas de trás para ficar mais... Terminei toda a volta. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto. Venho aqui, faço um baixíssimo e faço 2 correntes para dar altura de um ponto, meio ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. E nós vamos trabalhar toda essa volta fazendo ponto alto, 2 meio ponto alto,
com intervalo de uma correntinha assim. Fiz aqui o meu primeiro, venho no próximo ponto, faço o meu segundo, meio ponto alto e uma corrente de intervalo. Pulo um ponto, no próximo ponto, meio ponto alto e no próximo, meio ponto alto. Uma corrente e pulo um ponto de base. E no próximo, meio ponto alto, no próximo, meio ponto alto, uma corrente e pulo um de base. Então, eu vou fazendo esses bloquinhos aqui de meio ponto alto, certo? 2 meio ponto alto, um em cada ponto de base. Uma corrente de intervalo, pula um de base e sigo fazendo meio ponto alto no próximo ponto. Repito novamente, uma corrente de separação. Vou continuar os meus por toda a volta. Bom, terminei aqui, sobraram 2 pontos aqui no final. Eu vou entrar aqui neste ponto, não fiz a correntinha porque eu vou fechar de forma diferente para mim já trabalhar aqui nesse intervalo. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, puxo o fio e faço um ponto baixo. Entro nele aqui e faço novamente um ponto baixo. Agora eu vou no próximo intervalo, vou entrar nele e vou fazer um leque de 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Daí eu prendo esse leque no próximo intervalo com um ponto baixo, faço 3 correntes e prendo no próximo intervalo com ponto baixo. Então, vamos ficar assim. No intervalo eu faço o leque e no outro eu faço essa alcinha de 3 correntes, tá certo? Agora é a vez do leque. Então, eu faço o meu leque aqui, nesse intervalo, 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. E no próximo, terminei o leque, no próximo intervalo eu prendo esse leque e vou fazer 3 correntes e prender com ponto baixo no próximo leque. Então, nós vamos intercalando assim, leque com o arco de 3 correntes. Vou terminar os meus e retorno aqui para a gente fazer a última carreira. Fiz toda a volta aqui e agora eu finalizo da mesma forma que finalizei a carreira anterior. Como são 3 correntes e eu já vou trabalhar aqui no meio dessa alça, eu vou fazer apenas uma corrente e vou vir aqui, ó, laço a agulha, venho nesse ponto baixo e já faço aqui um ponto alto. Fiz a minha última alcinha assim. Agora, eu já entro novamente nele, faço um ponto baixo. E vou entrar para cada ponto aqui, vou fazer meio ponto alto assim. Um neste primeiro, meio ponto alto no segundo. E aqui dentro, eu já vou fazer o meu, fechar o meu lequezinho, fazendo pontos, meio ponto alto dentro deles. Então, trabalhei 1, 2, 3, faço uma corrente e trabalho mais 3. 1, refazendo, 1, 2, 3.
E aí, vou fazer meio ponto alto no primeiro ponto e meio ponto alto neste próximo ponto. Então, eu fecho aqui o leque com meio ponto alto. Agora, eu vou prender na alcinha, vou direto na alcinha e prendo com um ponto baixo. Já laço a agulha e vou novamente trabalhar no próximo leque. Vou trabalhar meio ponto alto no primeiro, meio ponto alto no segundo. Dentro da alcinha, eu trabalho meio ponto alto 3 vezes aqui. Faço uma corrente, trabalho mais 3. E aí eu venho trabalhar nesses 2 pontos altos aqui no final. Faço meio ponto alto para cada um. Terminando, eu já prendo aqui na alcinha e já vou fazer o meu próximo leque com meio ponto alto. Então, nós vamos trabalhando e ele vai ficando assim. Certo? Eu vou finalizar o meu, vou fazer todos eles e retorno aqui para a gente encerrar e colocar a decoração aqui nele. Então, eu terminei aqui, olha só como que ficou delicado aqui esse bico. E agora, para finalizar, eu vou vir aqui, ó, já fiz o meu último ponto. E para prender aqui no ponto baixo, eu vou entrar de trás para frente e puxar a laçada lá para trás. Aí eu finalizo lá atrás. Vou finalizar fazendo um ponto, né, uma corrente e cortando o fio. Então ficou assim. Depois eu faço o arremate. Agora, pessoal, então, pessoal, se vocês virem que ao finalizar aqui vai ficar repuxando, aí vocês fazem uma corrente de separação antes e uma depois de fazer o ponto baixo, tá certo? E aqui nós vamos agora para a parte final, né, finalizar, que é fazer os coraçõezinhos aqui para a gente poder estar colando aqui. O objetivo é que esses coraçõezinhos fiquem aqui bem alinhados com a cor, para dar a impressão de que ele está saindo aqui do fio. E aí nós vamos precisar de 8 coraçõezinhos desses, tá certo? Eu já fiz aqui 7 deles, pra gente tá colocando. E o 8º eu vou fazer com vocês, embora já tenha aqui no canal um vídeo, né, com o passo a passo desse coraçãozinho. Só que no vídeo eu fiz com o fio 4. Aí é uma quantidade de ponto. E aqui eu tô fazendo com o fio 6 para ficar na mesma cor, né? Então, ele mudou só o final mesmo do coraçãozinho, tá certo? Se depois vocês quiserem dar uma olhada no vídeo, deixa eu lembrar aqui o nome, o título do vídeo é Corações em Crochê para Aplique. Acho que é isso. Mas é bem fácil. Ele tá com uma base na cor crua e o bico vermelho. E o coraçãozinho vermelho também. Mas eu gostaria de ter feito com o fio Clea. Eu peguei 2 fios Clea, né? Clea duplo. E eu fiz esse coraçãozinho aqui. Porque eu queria que ele ficasse bem fininho. Para mim colocar e não ficar com alto relevo. Só que eu não tinha a mesma cor, né? Que eu estava trabalhando, que é o rosa chá. Esse aqui é na cor rosa antigo. Então, o que eu fiz? Eu providenciei aqui
no mesmo fio, no fio 6, para que ficasse tudo no mesmo tom. Mas se você aí tiver o mesmo tom, né, do que você vai trabalhar a sua base, se você tiver a mesma cor no fio 4, aí você já vai aqui no canal e faz lá o coraçãozinho que vai estar lá, né, com a mesma contagem de ponto que tá lá. Mas, se você não tiver e for fazer também com o fio 6, então é esse que nós iremos fazer agora. E se você quiser deixar ele mais delicado, que eu acho que com fio Anne ou fio Clea, ele fica mais delicado e ele tem um brilho, né? A mais que no barbante não tem. Mas, se você quiser fazer, também dá super certo, viu? Se você tiver a mesma tonalidade aí que você tá trabalhando. Então, para fazer esse coraçãozinho, nós vamos começar com o anel mágico. E aí eu vou entrar e puxar o fio para aqui. Vou fazer 3 correntes, laçar 2 vezes e vou fazer ponto duplo aqui. Vou fazer 3 pontos duplos, tá certo? Depois dessas 3 correntes. Deixa eu refazer aqui porque soltou um fio. Laço 2 vezes, tiro 2, 2 e 2. Laço 2 vezes, 2, 2 e 2. 2 vezes, 2, 2 e 2. Agora, eu vou fazer, veja, fiz as 3 correntes, 3 pontos altos duplos e agora eu vou fazer 3 pontos altos simples. 1, 2 e 3. Feito isso, eu vou fazer um ponto alto duplo, que é a pontinha aqui do coração. Fiz um lado do coração. Agora, no outro, eu vou repetir tudo isso aqui. Começo com os 3 pontos altos simples. 1, 2, 3. E agora 3 pontos altos duplo. 1, 2, 3. E finalizo com 2 correntinhas e um ponto baixo, porque a primeira corrente que fizemos, ela vale como um ponto baixo, certo? Vou aumentar a laçada só para fechar aqui o anel. Vou puxar aqui o fio do anel mágico e deixar bem fechado aqui, certo? Aí agora eu volto lá para minha laçada e faço o seguinte. Dentro aqui, olha, dentro aqui dessas 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Agora eu vou direto aqui no primeiro ponto alto, só na alcinha de trás dele, e vou fazer 2 baixíssimos. 1, 2. No próximo, na correntinha de trás, mais 2 baixíssimos. No próximo, na correntinha de trás, mais 2 baixíssimos. Aí eu trabalhei para cada ponto alto duplo, 2 pontos baixíssimos aqui na alcinha de trás, tá certo? Vou no próximo ponto alto simples, faço um baixíssimo, no próximo um baixíssimo e no próximo um baixíssimo. Veja que estou trabalhando só na alcinha de trás dos pontos. Nesse ponto duplo do meio, eu vou entrar nele, na alça de trás, e eu vou fazer 2 baixíssimos. Só que eu separo aqui com uma corrente.
faço um baixíssimo, uma corrente e volto a fazer um baixíssimo nele mesmo, que é para fazer essa pontinha aqui do coração. No ponto alto simples, um baixíssimo, no próximo mais um baixíssimo e no próximo mais um baixíssimo. Agora chegou o ponto alto duplo. Vou fazer 2 baixíssimos para cada um. Agora eu cheguei nas 2 correntinhas aqui, onde eu vou fazer 2 pontos baixos. Fiz os 2 pontos baixos. Agora eu venho aqui, olha, bem aqui no meio, só que de trás para frente. E vou puxar esse fio lá para trás. Não ficou no meio, deixa eu puxar aqui com a unha pra mim. Fica bem aqui no meio. Então, eu vou puxar essa laçada lá pra trás, pra mim finalizar lá atrás. Puxei. Agora, eu faço um pontinho aqui, uma correntinha pra travar e corto o fio. Puxo todo o fio e prendo aqui. Então, veja. Ficamos aqui com o nosso coraçãozinho pronto. Como que eu faço agora? Agora eu vou só dar aqui 3 nozinhos aqui para não soltar, usando esses 2 fios aqui, o do anel mágico e o fim, né, da linha do barbante. Vou diminuir o tamanho, porque para aplicar ele eu vou usar cola quente. Então, vai ficar assim, lindinho, né? E bem rapidinho você faz. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso americano. Vou só colar usando a cola quente e volto aqui para mostrar para vocês, tá certo? Então, vejam o resultado aí do seu trabalho hoje. Vou aplicar eles e volto aqui depois pra gente finalizar o vídeo. Feito a colagem dos coraçõezinhos e veja que lindo que fica essa peça. Gente, tem coisa mais delicada do que essa para você pôr na sua mesa ou para você apresentar para suas clientes? Muito lindo, né? Eu amei, viu? Então tá aqui, né, o nosso trabalho por hoje. Para colar, eu fui medindo, pessoal, no meio, assim, dobrei no meio, marquei onde ia ficar cada coraçãozinho, tá certo? Então, vocês façam aí para facilitar, né, a distribuição. E ficou assim. Espero que vocês gostem, né? O objetivo do canal é sempre trazer novidades, né, para vocês estarem usando aí, estarem ajudando vocês aí, né, de alguma forma. Eu espero ter ajudado. Então, até o nosso próximo vídeo e muito obrigada!